Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e fazer uma breve análise com spoilers do quinto episódio da quarta temporada de Invencível. Malta, a Guerra Viltrumita finalmente começou e na minha opinião este episódio foi muito bom. Serviu para desenvolver ainda mais o arco de redenção do Omni-Man, ele a ter que enfrentar a Debbie e os seus filhos depois de tudo o que ele fez. E como é óbvio, este episódio também deu início à Guerra Viltrumita. Finalmente tivemos os combates diretos entre o Império Viltrumita e a coalizão de planetas. Mas resumidamente, este episódio começa mais ou menos de onde o último parou, com o Omni-Man e o Alan a virem recrutar o Invencível para a guerra contra o Império Viltrumita. E depois de eles recrutarem o Invencível, o Omni-Man tenta ir conversar com a Debbie para se desculpar por tudo o que ele fez. Em uma cena incrível, muito bem escrita, que consegue passar perfeitamente os sentimentos que os dois personagens têm naquela cena. Nós conseguimos perceber que a Debbie tem raiva do Omni-Man, mas lá no fundo ela ainda o ama. E também nós conseguimos perceber a culpa que o Omni-Man sente por tudo o que ele fez. Mas como é óbvio, isso não apaga tudo o que ele fez. Porque o que ele fez não pode ser apagado, não pode ser desfeito. E a Debbie, na conversa deles, meio que tenta fazer com que ele perceba isso. Ele pode estar arrependido, mas tudo o que ele fez, tudo o mal que ele fez, não pode ser desfeito. E esta cena é muito importante para mostrar o desenvolvimento dos dois personagens ao longo da história. E além da Debbie, quem também diz algumas verdades que o Omni-Man precisava de ouvir era o Archie, que era o grande amigo do Omni-Man no planeta Terra. O Archie diz que não vai fazer um novo uniforme para ele porque ele veste heróis e o Omni-Man já não é um herói. E isso é meio insano porque mostra a coragem do Archie, obviamente, mas também mostra que ele está magoado com o seu amigo e que não vai ser nada fácil o planeta, as pessoas que eram próximos ao Omni-Man anteriormente, desculpá-lo ou perdoá-lo pelo que ele fez. Mesmo ele sentindo-se culpado e tentar se redimir, nada vai apagar o que ele fez. Mesmo os seus amigos vão ter dificuldades a perdoá-lo ou a desculpá-lo por tudo o que ele fez. E outro personagem que neste episódio também mostrou que era corajoso foi o Polo, porque ele continua com a Debbie, ainda se despediu dos filhos do Omni-Man, teve um jantar antes de eles irem para, vamos dizer, a Guerra Viltrumita. Ele mostrou neste episódio que é corajoso. Pode não ser um grande personagem, mas pelo menos mostrou que é corajoso. Se fosse outro já tinha fugido quando viu que o Omni-Man voltou para a Terra. Temos que admitir isso. Coragem ele tem, pelo menos. Outro assunto que também é muito importante neste episódio é que a Eve não contou ao Invencível, ao Mark, que ela estava grávida. E isso meio que faz sentido porque se ela contasse que estava grávida, no momento em que ele está a ir para a guerra Viltrumita, seria um pouco mau porque ele não ficaria concentrado 100% na guerra, em tentar viver para lutar. Ele estaria a pensar em voltar para ela, em que vai ter um filho e podia se desconcentrar no meio das lutas. Por isso, meio que faz sentido ela não contar, porque ela não queria dar mais uma coisa para preocupar o Marco, o Invencível. E se nós pensarmos por esse lado, a decisão que a Eve tomou foi a certa, porque o Invencível, o Mark Grayson, neste momento precisa concentrar-se em vencer a guerra Viltrumita, para eles poderem ter a chance de terem um futuro juntos. Mas agora passando à frente e falando do Tech Jack, ou no caso da série animada, a Tech Jack. Porque, para quem não sabe, na série eles mudaram o género do Tech Jack, porque nos quadrinhos originais é um rapaz e na série é uma rapariga. Mas eles fizeram isso porque provavelmente eles talvez queiram usar o Tech Jack original, talvez em uma série só sua. Não sei, mas aqui nós tivemos uma alteração de género. Porque nos quadrinhos o Tech Jack é o Zack Thompson, um rapaz do ensino médio, enquanto na série animada
a personagem foi reimaginada como uma rapariga chamada Zoe Thompson. Mas provavelmente isso não deve alterar tanto o papel dela na guerra Viltrumita. Mas uma possível trama que eles podem acrescentar à personagem é um possível relacionamento com o Oliver, porque quando eles se encontraram, deu para ver que rolou algum interesse de ambas as partes um no outro. Talvez seja uma possível trama que eles queiram acrescentar à personagem para desenvolver mais o Oliver e a personagem. Mas como é óbvio, por agora não dá para sabermos isso. E falando do Oliver, aqui nós também podemos ver que neste episódio ele teve uma mini trama, porque ele estava chateado com o seu pai por ele não lhe dar o valor que ele merecia, nem a atenção que ele merece. Porque em certa parte o Omni-Man não quer, vamos dizer, piorar a vida do seu filho. Mas meio que ele já o arrastou em certa parte para aquilo desde o momento em que ele nasceu. E o Oliver sabe disso, por isso é que ele está chateado com o Omni-Man por estar meio que a tentar ignorá-lo, a tentar protegê-lo de uma maneira errada. Mas provavelmente no próximo episódio eles já estarão mais próximos um do outro. Se for igual aos quadrinhos, eles provavelmente no próximo episódio, ou quando mostrar os personagens novamente, eles já terão uma relação mais próxima de pai e filho. E agora falando do grande ataque do Império Viltrumita à nave da coalizão onde estava o Omni-Man, o Invencível, o Oliver, a Tech Jack e o Alan e toda a tripulação. Malta, tivemos aqui umas lutas insanas, muito boas. Tivemos a luta entre o Invencível e o Conquista. Foi insana esta luta, não foi a melhor luta da série, mas foi uma luta muito boa. E aquela cena do Conquista por trás do Oliver, parecia que ele iria acertar um golpe, matá-lo, e no momento exato ele é salvo. Foi insano. Isso aí foi muito insano. O Conquista é mesmo um psicopata, ou no caso, era, não é? Já que o Invencível pôs um fim naquele cretino, mas com um preço alto, não é? Mas nesta luta deu para ver a evolução do Invencível. Foi insana. O Invencível conseguiu cumprir o que disse. Ele disse que aquela seria a última vez que o Conquista iria respirar e cumpriu. Só que, obviamente, ele não saiu ileso daquela luta, já que o Conquista abriu-o ao meio e começou a arrancar as tripas dele para fora. E as tripas não acabavam. Foi uma cena muito insana, mas pelo menos o Invencível venceu. Só que agora ele meio que vai ter que se recuperar por algum tempo até poder voltar novamente para a guerra Viltrumita. E agora, para terminar, na minha humilde opinião, este episódio foi muito bom. Eu gostei bastante e ele foi extremamente importante e avançou na história, com acontecimentos muito bons e importantes para a história. Este arco da Guerra Viltrumita é um arco muito importante que desenvolve muitos personagens e a história. E este episódio deu início a toda esta jornada, todo este arco da Guerra Viltrumita, e isso foi muito bom e deixou-me ansioso para ver os próximos episódios, que prometem ser muito bons. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado. Obrigado por tudo. O vídeo fica por aqui. Fui!